Muito bem, pessoal, bom dia. Então, vamos continuar aqui as nossas aulas sobre estrutura atômica. Hoje é a nossa segunda aula. Na aula passada, a gente conversou um pouco sobre o átomo de Bohr, pro átomo de Bohr para o átomo de hidrogênio. E aí ficamos num ponto onde a ciência tinha evoluído até o modelo de Bohr. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o comportamento ondulatório da matéria. Na aula passada, a gente conversou sobre o comportamento dual de radiação eletromagnética. Vamos conversar sobre o princípio da incerteza, que fundamenta muito a mecânica quântica, e aí para a gente conseguir chegar no nosso modelo atual, e aí a gente conversar um pouco sobre os orbitais atômicos, que é o que hoje é aceito aí para a sociedade acadêmica como um modelo de átomo. Vamos começar conversando um pouquinho sobre o comportamento ondulatório da matéria. Então, após Bohr, né, após o átomo de Bohr, que a gente viu que a gente pode representá-lo por aquele diagrama de energia, onde tem o número quântico principal e etc., a natureza dual da energia radiante tornou-se um conceito familiar naquela época. E aí, dependendo da condição, a radiação ela tinha um caráter ondulatório ou um caráter de partícula, que é na forma de um fóton, que a gente conversou na aula passada. Aí veio um cientista, um pesquisador chamado de de Broglie, ele ampliou essa ideia. A pergunta que ele fez naquela época foi: se a energia radiante, em condições adequadas, se comporta como um feixe de partículas, a matéria também pode, em alguma condição, apresentar propriedade de onda? Foi uma pergunta que pairava no momento, né? Ou seja, se a energia radiante ela tem um comportamento dual de ora energia, ora partícula, será que as partículas, a matéria, poderia se comportar também como uma onda, né? Foi a primeira indagação que de Broglie colocou aí para a sociedade científica. E aí, naquela época mesmo, ele sugeriu que um elétron, que se movimenta em torno do nosso núcleo, ele apresenta o comportamento de uma onda. E, portanto, ele tem um comprimento de onda associado ao seu movimento. Então, ele conseguiu mostrar que o que ele estava indagando era verdade, que o elétron, sim, ele poderia se comportar como uma onda em condições adequadas, e toda onda tem um comprimento de onda associado ao seu movimento. Então, ele desenvolveu a fórmula que associa, então, a massa, ou seja, né, a matéria, que é composta de massa, a um comprimento de onda. A gente sabe que, das outras fórmulas, que lambda é o comprimento de onda, H é a nossa constante de Planck, e agora eu tenho M de massa, né, eu não coloquei ali, a M é a massa, e V é a velocidade da minha partícula. A quantidade massa vezes velocidade, ela é chamada de momento, a gente fala o momento da partícula, que é sempre a multiplicação da massa vezes a velocidade. Ou seja, todo corpo em movimento, ele tem uma onda associada com um comprimento de onda específico. E quem nos permite relacionar isso é a nossa constante de Planck aí de novo. Então, mais uma formulinha aí para a gente associar ao átomo e à matéria e à onda. Então, o de Broglie, ele usou o termo ondas de matéria, né? Ou seja, quando a matéria se comporta como onda, para descrever as características ondulatórias das partículas. E foi demonstrada experimentalmente pela difração dos elétrons. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês o efeito de difração e a difração de elétrons. A pergunta que não quer calar é, essa fórmula, ela é aplicada a qualquer corpo. Ou seja, eu em movimento, eu que tenho massa, eu que estou em movimento, eu tenho uma onda associada? Sim, sim. Como a fórmula foi compreendida aí para corpos muito pequenos, ficava essa dúvida, né? Será que um corpo grande em movimento, ele vai ter esse comprimento de onda associado? Sim. Porém, o comprimento de onda fica fora do espectro eletromagnético, a gente não consegue quantificar. Mas sim, todo corpo em movimento tem uma onda associada, e essa onda associada tem um comprimento de onda. Para a gente fazer um exercício, para a gente entender se realmente como que fica a relação da massa com essa onda associada, eu coloquei dois exemplos aqui. O primeiro é, calcule o comprimento de onda associado a cada uma das situações que se segue. Uma bola de futebol,
de massa de 1,20 quilos desloca-se a uma velocidade de 50 km por hora. Qual que é o comprimento de onda associado, então, a esse movimento? Vamos lá, vamos fazer daquele jeitinho que a gente faz nas aulas passadas. Vou colocar a minha fórmula, a fórmula que relaciona o meu comprimento de onda, a minha massa e a minha velocidade, e a constante de Planck, aí eu espero que você já tenha decorado ela, né? 6,626 vezes 10 a menos 34 joules de segundo. Então, vamos lá trabalhar nossas unidades. Vamos lembrar, então, que a unidade de comprimento de onda é massa. Olha, gente, estou muito doida hoje. A unidade de comprimento de onda é metro, né, gente? É metro, desculpa. A constante de Planck é joules segundos, como a gente já deduziu na outra aula, não vou fazer isso aqui, não. A unidade da minha massa internacional é quilo. E a unidade internacional de velocidade é metros por segundo. Então, aqui a gente vai ter que tentar passar a medida de joule, relacionar com quilo e metros por segundo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Não sei se vocês se lembram, mas a energia é dada por mc ao quadrado. O que isso quer dizer? A massa em quilos e a velocidade ao quadrado, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E isso é exatamente joules. Então, a única coisa que eu fiz aqui foi pegar joule e transformar em quilo por vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, não tem nenhuma transformação. Eu só transformei joules por quilo, metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Então, agora vamos aplicar na fórmula aqui de cima. Então, eu tenho metro, que é igual a quilo, vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado, vezes segundos, porque aqui é joules vezes segundos, né, que é a unidade ali da constante de Planck, sobre quilos vezes metro vezes segundos a menos 1. Então, vou cortar todo mundo. Então, quilo corta com quilo, metro corta com metro aqui, segundos corta com segundos a menos 2, fica certinho. Então, metro fica igual a metro. Então, vamos lá, quilo corta com quilo. Aqui eu vou cortar só o quadrado, porque corta com a massa aqui. Segundos a menos 1. Segundos a menos 2 vezes segundos dá exatamente segundos a menos 1. Então, corta todo mundo. Então, para que essa equação seja uma verdade, a gente precisa que a constante de Planck é a constante de Planck, beleza, mas a massa esteja em quilos e a velocidade em metros por segundo a menos 1. Isso é a unidade internacional. Então, todas as vezes que a gente vai fazendo um exercício onde eu tenho essa fórmula, eu preciso fazer a transformação das unidades. Vamos lá, no meu exercício, foi dado que a bola está em quilo, então ok, então a gente não precisa mexer, porém a velocidade é dada em quilômetros por hora, então a gente precisa fazer essa transformação aí. Então a massa é 1,2 quilos e a velocidade 50 km por hora. Eu vou transformar quilômetro por hora para metro por segundo dividido por 3,6. Vocês lembram dessas transformações, né? Quilômetro para hora e metros por segundo, a transformação é de 3,6. Então, eu fiz a continha rapidinha, de 50 deu 13,9 metros por segundo. Agora é aplicar a fórmula normal. Vamos lá. Então, eu quero saber o comprimento de onda, a constante de Planck é a constante, é só colocar aqui, a massa é 1,20 e a velocidade 13,9. O meu comprimento de onda deu 3,97 vezes 10 a menos 35 metros. Ah, Raquel, eu perdi as contas aqui, depois usa a calculadora e tenta fazer, tá? Eu gosto muito que vocês tentam refazer as contas para ver se está batendo com o que eu encontrei, tá? É bom ir treinando aí, porque na hora da prova não tem a cola, né? Assim, se tá certo ou tá errado. Então, todas as vezes que vocês forem assistir essas aulas novamente, refaçam as contas aí, combinado? Muito bem. Aí eu vou tentar achar esse comprimento de onda dentro do espectro eletromagnético, ou seja, uma bola de futebol, né, um corpo macroscópico, e eu preciso ver se esse comprimento de onda associado a essa bola em movimento cai dentro do espectro eletromagnético. Quando eu olho para cá, olha lá no raios gama, que tem um comprimento de 10 a menos 12, e o limite ali das ondas de rádio, que é 10 a 3, ou seja,
Esse comprimento de onda não está dentro do espectro eletromagnético. Então, por isso que uma bola em movimento, por exemplo, não gera uma radiação no infravermelho. A gente não consegue ver uma radiação no infravermelho. Ou então dentro de uma luz visível. Porque como a massa é muito alta, né? Vamos voltar aqui. Isso aqui é uma constante, né? Como a massa é muito alta, o comprimento de onda acaba sendo muito pequeno. De fato, olha aqui a ordem de grandeza, menos 35. Então, como ele é muito pequenininho, não cai dentro do espectro eletromagnético, a gente não consegue observar. Porém, quando eu faço esse cálculo para um elétron, então agora eu quero calcular o meu comprimento de onda associado a um elétron. Um elétron, então, já tem massa, né? Então, já tendo massa, a gente já pode calcular o comprimento de onda associado a uma velocidade de 6 vezes 10 a 6 metros por segundo. Então, eu vou colocar ali minha fórmula de novo, vou colocar minha constante de Planck, para não perder o costume, e vamos trabalhar as unidades. Então, vamos lá. Só vou copiar aqui, não vou falar de novo. Então, a gente precisa que a velocidade esteja em metros por segundo. Quando eu olho lá no meu enunciado, já está, então ótimo. Então, eu não preciso mais mexer nessa unidade. Porém, eu preciso que a massa do elétron esteja em quilos. A massa do elétron é tabelada, tá, gente? É algo tabelado. Não sei se vocês sabem, mas é 9,10 vezes 10 a menos 22 microgramas, tá? Então, essa é a massa do meu elétron que está tabelada. Não preocupe, toda vez que eu perguntar da massa do elétron e tiver numa lista de exercício ou numa prova, é tabelado. Muito bem, só que a massa foi dada em microgramas, né? Lá na tabela tá 9,10 vezes 10 a menos 22 microgramas. E eu preciso transformar isso para quilo, para mais uma vez as unidades baterem. Então, um micro é igual a 10 a menos 6 de qualquer coisa, né? Então, eu preciso transformar isso aqui em gramas. Eu vou transformar direto para quilos. Quando eu transformo direto para quilos, eu tenho que a massa do elétron é de 9,10 vezes 10 a menos 31 quilos. Alguém tem dificuldade nessas transformações? Quer que eu faça aqui ou pode seguir? Alguém? Se ninguém falou, eu estou acreditando que ninguém tem dificuldade, ok? Depois faz, tá, gente? Depois faz essas transformações aí. É só potência de 10, mas é bom treinar, porque só o treino mesmo pra gente ter certeza que tá tudo certo. Então, oi. Poderia fazer pelo menos um exemplo só para mim ter noção? Claro. Vou entrar aqui com uma tela em branco, tá? Porque senão tá tudo escrito ali já. Então é o seguinte. Eu tenho 9,10 vezes 10 a menos 22 microgramas. É menos 22, 21, perdi. Menos 22 tá certo. Achei que eu tinha esquecido. Desculpa. Ah, Jesus, minha canetinha foi embora. Gente, o barulho hoje tá insuportável. Eu tô ficando até mal-humorada. Peço desculpas pra vocês, tá? Mas coisas de ensino remoto, né? Infelizmente, as pessoas estão dentro de casa e querem melhorar a casa que está, né? Quem consegue melhorar. Só que tá todo mundo trabalhando em casa, então as obras bombam. Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou fazer passo por passo, tá? Para mostrar. Aqui tá em microgramas. Eu sei que 1 metro... Oh, gente, eu tô muito doida, tô ficando surtada com esses barulhos. Vou até apagar aqui, desculpa. Peraí. Cadê a borrachinha? Ai, ai, isso aqui é segunda. 1 grama equivale a 10 a 6 microgramas, ok? Eu tenho 9,10 vezes 10 a menos 22 microgramas, que foi a massa tabelada, isso é x. Então, x é igual a 9,10 vezes 10 a menos 22, dividido por 10 a 6. Então, se aqui está dividindo, eu vou passar lá para cima multiplicando, ok? Então, 9,10 vezes 10 a menos 22, vezes 10 a menos 6 gramas. Eu vou achar isso em gramas. X é igual a 9,10 vezes 10.
Menos 22 com mais 6, menos 28 gramas. Então, essa é a massa do elétron em gramas. Porém, a unidade internacional é quilo. Então, vamos passar para quilo. Eu sei que 1 grama é igual a 10 a menos 3 quilos, né? Ou o inverso. 1 quilo é igual a 10 a 3 gramas. Aí faz a conta que você achar melhor. Então, eu tenho que 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas, que foi o que eu achei ali atrás, equivalem a quantos quilos? X. X é igual a 9,10 vezes 10 a menos 28. Vou fazer passo a passo. 28 vezes 10 a menos 3 quilos. Porque aqui o grama corta com grama, né, gente? Então, x é igual a 9,10 vezes 10 a menos 28 mais 3, 31 quilos, ok? Ah, Raquel, eu já sabia que grama para quilo, a diferença é 10 a 3. Eu poderia ter feito uma conta só aqui direto? Poderia, tá? Só mostrei passo a passo como que a gente faz para mudar as unidades. Por quê? Toda vez que a gente fala de mega, de nanômetro, de micro, de angstrom, de nano, enfim, todas essas unidades que estão fora das variações que a gente já conhece, é sempre em relação à unidade. Por exemplo, qualquer coisa nano é 10 a 9 daquela unidade, 10 a menos 9, né? Daquela unidade. Então, nanograma é 10, ou seja, 1 nanograma é 10 a menos 9 gramas. Se for metro, né, nanômetro, então eu vou ter 10 a menos 9 metros. Então, é sempre em relação à unidade central. E a unidade central de massa ali é grama, ok? Apesar da unidade internacional de massa ser quilo, a unidade central ali de medida é grama, ok? Então, só uma continha, só regra de 3. Então, vamos lá. Então, a gente já achou que a massa do elétron é 9,10 vezes 10 a menos 31 quilos. Então, agora é aplicar a fórmula normal. Simplesmente colocar a fórmula de lambda igual a constante de Planck sobre o momento, que é a massa vezes velocidade, e substituir a constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34. Ops, isso aqui tinha que estar lá em cima, e aqui também, hein? Foi mal. Sobre 9,10 vezes 10 a menos 31, que é a massa do elétron, vezes 6 vezes 10 a 6, que é a velocidade dada lá no meu exemplo. Então, eu tenho que o meu comprimento de onda foi 1,21 vezes 10 a menos 10 metros. Aí vamos tentar achar essa quantidade ali dentro do espectro eletromagnético. Quando eu olho dentro do espectro eletromagnético, vem aqui pela ordem de grandeza, né? A ordem de grandeza encontrada é 10 a menos 10 metros. E aqui esse espectro eletromagnético está dado em metros. Tomem muito cuidado com isso, gente, porque a unidade internacional de comprimento de onda é metro. Mas muitas das vezes o espectro eletromagnético já está em nanômetros. Então, aí vocês não vão ter essa dificuldade de encontrar no espectro. Fiquem atentos ao espectro que vocês estão olhando. Geralmente eu coloco na prova, geralmente o meu lá tá lá em metros. Mas se você quiser consultar outro do livro, etc., tem que ficar de olho se está em metros ou nanômetros. Então, muito bem. Aqui está em metros e aqui em cima está em metros. Então, beleza. Vamos achar, então, dentro do espectro eletromagnético, onde está essa radiação. Quando eu olho, vamos lá, 10 a menos 10 está aqui, ó, na região do meu raio-x. Então, de fato, um elétron movimentando a uma velocidade de 6 vezes 10 a 6 metros por segundo, ele cai dentro do raio-x. Então, é uma radiação eletromagnética que eu consigo detectar. Porque, mais uma vez, a massa é muito pequena, então o comprimento de onda é grande e eu consigo observar ali dentro do meu espectro eletromagnético. Muito bem. Ó, já tinha lá um círculozinho no raio-x. Então, aqui a gente mostra que a gente consegue aplicar a fórmula para todos os tipos de corpos, para corpos pequenos e para corpos macroscópicos. Porém, a gente só consegue observar o comprimento de onda associado quando eu tenho uma massa muito pequenininha, como a massa do elétron. Então, a teoria de de Broglie, elas foram comprovadas pela difração de elétrons. E vamos conversar um pouquinho sobre o que é o processo de difração.
Foi verificado que um feixe de elétrons, da mesma forma que raio-x, por exemplo, pode sofrer uma difração. Vamos só ver aqui o que é o efeito de difração, para que fique bem claro aí para a gente o que acontece com os nossos elétrons quando estão combinados. O efeito de difração é quando eu tenho uma luz incidente, ou seja, eu tenho uma radiação aqui incidente e eu tenho uma fenda, tá? Eu tenho que ter uma fenda para essa radiação eletromagnética passar por ela. Então, quando uma onda passa por uma abertura, ela acaba se espalhando, né? Ela se espalha, e isso é chamado de ondas de difração. Quando eu tenho uma segunda fenda, e essa segunda fenda, geralmente, ela tem que ter na ordem de grandeza desse comprimento de onda aqui, ocorre o fenômeno de interferência. Essas ondas, quando elas passam por essa abertura, elas vão se combinar, positivamente ou negativamente, como uma onda, gerando, então, sinais positivos ou sinais negativos, ou sinais nulos, né? Todo mundo sabe, por exemplo, que uma onda, quando combinada, pode dar uma interferência positiva ou negativa. Aqui tem, então, duas fendas. Então, no caso dessas duas fendas com comprimento de onda da mesma ordem de grandeza, ocorre a interferência entre radiações que podem ser vistas nesse um anteparo. Geralmente, esse anteparo, a gente consegue ver região clara e escura, porque a difração de elétrons só um minuto, porque essas interferências podem ser construtivas ou destrutivas. Por exemplo, quando a gente sabe que quando uma onda de som, ela combina com outra onda de som, ela pode dar uma amplitude maior ou então dar ausente de som, porque deu uma combinação de interferência destrutiva. Essa difração de ondas é muito bem sabida, muito bem estabelecida. Difração de elétrons é uma das técnicas que a gente tinha mais elucidadas. Porém, quando a gente se tratava de elétrons, né, gente, porque elétrons têm massa, ela não pode ser explicada pela uma resultante de partículas, né? Uma onda combinando com uma onda dá uma interferência positiva ou construtiva ou destrutiva, era bem sabido. Agora, uma matéria combinada com outra matéria dá uma interferência construtiva ou destrutiva, realmente isso a gente não pode explicar sendo partículas. A gente só consegue explicar sendo ondas. Então, isso separou a física da antiguidade em física clássica e física quântica. O novo olhar para a matéria foi separado nesse momento. A física clássica, lá na física clássica anteriormente, a gente pode calcular a velocidade, né, a velocidade de uma partícula, a posição, a direção de movimento em qualquer ponto de um movimento. Vamos dar como exemplo aqui uma bola descendo uma rampa. Quando uma bola desce uma rampa, a gente consegue ver a velocidade, a posição, a direção, exatamente calculando para essa massa. Agora, a gente pode fazer o mesmo para um elétron que exibe uma propriedade ondulatória? A gente consegue medir exatamente a velocidade, a posição, a direção desse movimento, dessa partícula em movimento? Uma onda estende-se no espaço e sua localização não é definida de maneira precisa. Esse princípio é chamado de princípio da incerteza. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, na física clássica, sim, era possível. Massas grandes, corpos macroscópicos, a gente tinha certeza da velocidade, da posição, da direção. Agora, quando isso a gente passa para um elétron, para uma partícula bem pequenininha, de massa bem pequena, como que fica essa posição e essa velocidade dentro desse corpo? Só uma pausa aqui é uma imagem bem bonita de elétrons como ondas. Aqui é uma imagem de uma micrografia eletrônica de transmissão de um grafeno, né? Aqui a gente consegue ver atomicamente a posição do carbono dentro de um grafeno. Essa é uma das técnicas mais avançadas que a gente tem, e a gente consegue ver assim, que cada cilindro dessas amarelinhas aqui é um átomo de carbono, né? Isso é graças à difração de elétrons. A propriedade ondulatória do elétron, a gente consegue ver as posições atômicas aí dentro de um material que é muito utilizado aí na engenharia de materiais, que é o grafeno. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o princípio da certeza. Então, Heisenberg, ele propôs, então, a natureza dual da matéria. O que é a natureza dual da matéria? Ora se comporta como onda, ora se comporta como partícula. E ela limita, então, a precisão com que podemos determinar a posição e o momento. Lembrando que o momento é a massa vezes a velocidade. Ou seja, a gente não consegue determinar com precisão a posição e o momento exato de um objeto em um dado instante.
Então, essa limitação torna-se significativa somente quando lidamos com matéria do nível subatômico, tá, gente? Por exemplo, eu sou um corpo, eu em movimento, vocês conseguem claramente determinar a posição e a quantidade de momento. Porém, em nível subatômico, essa limitação ela torna muito significativa. E esse princípio é chamado de o princípio de Heisenberg, né? Ele é chamado de princípio da incerteza. Esse princípio ele foi formulado através dessa fórmula, onde a variação de x vezes a variação do momento é maior ou igual à constante de Planck sobre 4π. Lembrando que a variação de x é a variação da posição e a variação de mv é o momento. Obviamente, gente, quando eu tenho uma massa muito grande, uma velocidade muito grande, essa quantidade aqui fica irrisória, né? Assim, fica dentro do erro da medida. Então, isso só faz sentido, essa grandeza só faz sentido quando eu estou falando de partículas subatômicas. O que isso quer dizer? A gente não pode mais falar de um elétron com uma posição e uma velocidade exata. Agora, quando a gente olha para um elétron dentro do átomo, a gente não sabe se ele está naquela posição certa. A gente deixa de ter certeza sobre aquela posição e como ele está dentro do átomo. A gente precisa agora falar de probabilidade. A gente deixa de falar de estar. Ele está aqui nessa velocidade, nessa posição, para falar da probabilidade de se encontrar um elétron dentro do átomo. Por quê? Porque quando a gente considera a massa de um elétron e a gente olha para essas quantidades aqui, fica algo considerável. Então, a hipótese de de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg, eles abrem um novo caminho para uma teoria nova e mais abrangente sobre a estrutura atômica. Então, agora a gente vai começar a conversar sobre o modelo atual. E o modelo atual foi baseado na mecânica quântica, que basicamente teve início no comportamento dual da matéria e no princípio da incerteza de Heisenberg. Lá em 96, Schrödinger propôs uma equação, e agora ele é conhecido como a equação de onda de Schrödinger. Gente, desculpa, eu não falo bem, então acho que é Schrödinger, tá? Então é Schrödinger, fiquem à vontade aí para soletrar corretamente, eu não sei soletrar corretamente. Então, a equação de Schrödinger, que ele incorpora tanto o comportamento ondulatório, aquele comportamento que a gente viu que o elétron tem, quanto o de partícula do elétron. Então, essa equação, ela conseguiu resumir bem, conseguiu adequar bem a característica de partícula do elétron e tanto a característica ondulatória do elétron. Surgiu, então, a mecânica quântica, ou também chamada de mecânica ondulatória. Então, para a gente conversar um pouquinho sobre o modelo atual, a gente vai ter que conversar sobre os nossos orbitais atômicos. Para a gente conversar sobre os orbitais atômicos, a gente tem que entender um pouquinho da equação de Schrödinger. Obviamente, a gente não vai descrever a equação aqui, vocês não têm ainda nem capacidade matemática para isso, tá, gente? A equação de Schrödinger precisa de integral, de derivadas, e são coisas que vocês ainda estão começando a ver lá no cálculo. O objetivo dessa matéria é introduzir vocês no modelo atual. A descrição toda da equação, vocês vão ver lá em quântica, tá? Acho que, se não me engano, no 5º período, vocês veem a química quântica, e aí vocês acabam vendo a descrição dessa equação. Então, o objetivo daqui não é a gente fazer destrinchar essa equação, porque a gente também ainda não tem o conhecimento matemático para isso. Mas nós vamos conversar das consequências dela. O que essa equação de onda me deu como consequência para a minha estrutura atômica atual. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho do como que Schrödinger tratou o elétron de um átomo de hidrogênio. Mais uma vez, a gente está conversando somente pelo átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio é um átomo muito fácil de ser estudado porque ele tem apenas um elétron, né? Então, a interação daquele elétron é apenas ali com o meu núcleo, e aí a gente pode conversar sobre essa interação direta sem perda de interação com outro elétron, enfim, ou com outros átomos. Então, a equação de Schrödinger trata o elétron de um átomo de hidrogênio como se ele fosse uma onda de uma corda de violão, ou seja, uma corda estacionária, como se ela estivesse presa em duas pontas, né? Então, toda vez que eu prendo uma corda em duas pontas, eu gero uma onda estacionária. Então, ao ser tocada, né, essa onda estacionária, ela produz uma onda, e aí eu posso ter, como as ondas de violão, os elétrons também vão apresentar uma onda de menor e uma de maior energia. O que a gente precisa ficar bem claro aqui é toda vez que eu tenho a combinação de ondas, existe um ponto dessa combinação que é chamada de nó,
que é onde a minha amplitude é zero, ok? Lembra lá também lá atrás, quando a gente estava conversando sobre uma onda convencional, uma onda estacionária? Toda vez que eu tenho uma onda e ela passa, por exemplo, por uma crista, para chegar num vale, ela passa num ponto de amplitude zero. Nesse ponto de amplitude zero é chamado de nó, ok? Aqui da mesma coisa, onde eu tenho a combinação de duas ondas, né? De combinação, onde um dado momento essa combinação dá uma amplitude zero, isso é chamado de nó. E aí isso vai surgindo, dependendo da energia, vai surgindo vários nós dentro da minha onda estacionária. Muito bom. Então, eu vou definir agora nó, onde é região de magnitude zero. Daqui para frente, nó para a gente é a ausência de magnitude ou de amplitude dessa onda. Então, a resolução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio, ele conduz a umas funções matemáticas que a gente chama elas de funções de onda. Aqui ela é chamada de psi, né? A função de onda da equação de Schrödinger é chamada de psi, e ela descreve um elétron no átomo. Então, ele descreveu uma equação matemática que juntava a propriedade ondulatória de partícula do elétron para ver se matematicamente encaixava-se dentro de um modelo atômico, e de fato funcionou. Uma coisa importante é, a função de onda, ela não tem um significado físico direto. Quando Schrödinger foi lá e calculou a função de onda, ele viu que não tinha significado físico direto. Porém, quando a gente eleva essa função ao quadrado, ela fornece informações muito importantes sobre a localização do elétron dentro das energias permitidas. Vamos lembrar que lá no átomo de Bohr, a gente já sabia o que era energia permitida, né? Energia permitida é dentro dos números quânticos principais. Ou seja, quando eu tenho lá o meu diagrama de energia para o meu átomo de Bohr, eu tinha lá N igual a 1, N igual a 2, então esse número quântico principal era a energia permitida para o meu átomo de hidrogênio. Então, a equação de onda de Schrödinger, psi, não me dava um significado físico direto, mas quando eu elevava ela ao quadrado e relacionava ela com a derivada do meu volume, eu conseguia, sim, achar uma relação da localização do elétron dentro do átomo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os resultados dessa equação, o que ela nos fornece em relação aos átomos. Então, vamos começar, né? Que para o hidrogênio, o que é energia permitida? Então, é a mesma prevista por Bohr, como eu disse ali atrás. Segundo Bohr, o elétron está numa órbita circular com alguns raios específicos ao redor do núcleo, né? Que a gente descreve por aquele diagrama. Na mecânica quântica, não. A localização do elétron, ela não pode ser descrita de uma forma tão simples. Eu não posso falar, o elétron está numa forma circular ao redor do átomo do núcleo. Não, não é mais isso. Agora a gente vai falar de um modelo estatístico. Existe uma probabilidade do elétron estar dentro do átomo da seguinte maneira, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a gente vai falar, então, de probabilidade de encontrar um elétron em um determinado local dentro do átomo. O quadrado da função de onda, que é psi ao quadrado, é denominado, então, de densidade de probabilidade, ou também chamado de densidade eletrônica. A gente simplesmente hoje fala densidade eletrônica. Fala, dentro desse átomo existe uma densidade eletrônica acentuada em tal região. Isso quer dizer que a gente está falando da densidade de probabilidade. Estamos correlacionando o quadrado da função de onda de Schrödinger. Aqui eu tenho uma representação, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de uma distribuição de densidade eletrônica, onde aqui no ponto 00 é o núcleo, ok, gente? Então, aqui a gente tem uma região de alta densidade de probabilidade de encontrar o elétron, e essa densidade vai diminuindo a partir do momento que eu aumento o meu raio, tanto para cá quanto para cá. Essa densidade vai diminuir. Então, aqui fala o seguinte, alta densidade de pontos quer dizer que eu tenho alto valor de psi ao quadrado, ou seja, eu tenho alta densidade de probabilidade ou simplesmente densidade eletrônica. Ou seja, eu tenho grande probabilidade de que elétrons sejam encontrados nessa região. Então, quanto maior a densidade de probabilidade, maior a chance de encontrar um elétron naquela região. Quando eu tenho baixa densidade de pontos, quer dizer que eu tenho baixo valor de psi ao quadrado, portanto, baixa probabilidade que os elétrons sejam encontrados aqui. É fácil a gente pensar isso também, né, gente? O núcleo é algo positivo, carregado positivamente com outras subpartículas ali, porém, quando eu tenho um elétron de carga negativa,
a maior chance de encontrar ele é perto do núcleo, pela atração eletrostática. A carga positiva é atraída por carga negativa. Então, quanto mais longe desse núcleo, ou seja, quanto maior o raio, menor a chance de encontrar esse elétron. Todos os elétrons, teoricamente, querem ficar mais próximos do núcleo, nas energias permitidas, né? Nas energias permitidas. Então, a resolução de equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio possui, então, um conjunto de funções de ondas. E essas funções de ondas a gente chama de orbitais. Talvez seja a primeira vez que vocês escutem essa palavra de orbitais. Então, a palavra orbital, ela vem da equação de Schrödinger, e isso quer dizer que, deixa eu ver se eu defini aqui, sim, não, deixa eu definir ao longo do texto, depois eu concluo. Então, cada orbital tem uma forma e uma energia característica e nada tem a ver com a órbita, ok, gente? Vamos esquecer a órbita. Então, orbital é a região dentro do meu átomo que tem alta probabilidade de encontrar um elétron. Por quê? Nesse ponto, o conjunto de funções de onda, ele é estabelecido. Então, o orbital é uma região dentro do meu átomo que tem grande probabilidade de eu encontrar o meu elétron. E cada um desses orbitais tem forma e energia característica. E nós vamos conversar sobre todas essas formas e energias características daqui a pouquinho. O modelo de Bohr, então, inicialmente, ele já introduziu para a gente o número quântico, que era aquele número quântico principal, N, que a gente já conversou sobre ele na aula passada, que ele vai de 1 a infinito, enfim. E ele descrevia a órbita, né? Segundo o Bohr, ele descrevia aonde que o elétron estava em relação ao meu núcleo. Porém, no modelo da mecânica quântica, e segundo a equação de Schrödinger, eu preciso de 3 números quânticos. E eles resultam da matemática da equação de Schrödinger, ok? Então, nós vamos falar agora desses 3 números quânticos. Esses 3 números quânticos, que é designado por N, L e ML, gente, eu peço desculpas, porque eu não acho que isso aqui parece um L, né? Eu não consegui achar uma letra que tem o nosso L convencional, tá? É L e ML, ok? Minúsculos. Então, a gente precisa entender todos esses 3 números quânticos para a gente entender o modelo atual. E vamos, então, começar por um, tá? Vamos pegar cada um. Vamos começar com o número quântico principal, que é N, que a gente já sabia lá do átomo de Bohr, mas vamos relembrá-lo aqui. Ele vai de números inteiros e positivos e vai até o infinito, né? Ou seja, eu posso ter um elétron no N igual a 1, N igual a 10 e N igual a 100, N igual a infinito. Então, todos os números quânticos são possíveis, desde que inteiros e positivos, de 1 até infinito. Lembrando que essa definição de infinito é muito importante para a gente, que é aquela definição quando N é igual a infinito, a energia é igual a zero, e isso quer dizer que meu elétron já não está mais naquele átomo, ele foi embora do meu átomo. Então, à medida que o N aumenta, o orbital torna-se maior. Então, quanto maior N, maior o meu orbital. O aumento de N significa também que o elétron tem energia mais alta e está menos preso ao núcleo. Quer dizer que ele está mais distante do núcleo. Então, aquela mesma ideia do átomo de Bohr, né? Quando eu tenho lá N igual a 1, ele está muito próximo do meu núcleo e ele está ali com a energia mais baixa, porque ele está ali numa energia de atração com o meu núcleo. O segundo número quântico, designado pela letra L, também é chamado de número quântico azimutal. Esse número quântico, ele também assume valores inteiros, que vão de 0 a n-1 para cada valor de n. Então, nós vamos fazer um exercício ali para a gente calcular. Para cada valor de n, a gente vai calcular os nossos valores de L, que vão de 0 a n-1. Ele define o formato do orbital. Lá atrás, a gente viu que o número quântico principal, no último slide, define a energia do meu orbital, né? E aqui, o meu L define o formato desse orbital, que a gente vai ver daqui a pouquinho também. E eles normalmente são designados por letras S, P, D, F. E tenho certeza que vocês, em algum momento da vida, já se depararam com essas letrinhas aqui. Elas, na verdade, elas são um desdobramento da equação de Schrödinger, e elas representam o segundo número quântico principal, que é o valor de L, que vai de 0 a n-1. Por fim, tem o nosso terceiro número quântico,
que é chamado de número quântico magnético, que é designado por ml, ok? Então, toda vez que a gente fala do terceiro número quântico, é ml. ml, ele também assume valores inteiros de menos L e L. Percebam que tanto M quanto L quanto ml estão todos amarrados, porque eles são resolução de uma mesma equação. Então, uma vez que eu tenho um valor de N, eu tenho valores de L associado a esse N e valores de ml associado a esse L que está associado ao N. Ou seja, eu preciso conhecer essas três medidas, essas três quantidades, para que eu entenda daquele meu orbital. E diferente, né, vamos voltar lá, o N define a energia, o ml define a forma. E já o meu terceiro número quântico, ele descreve a orientação do orbital no espaço. Como que está a orientação desse orbital, segundo o meu átomo, dentro do meu espaço. Opa! Então, vamos ver. O conjunto de orbitais, então, que é dado por esses três números quânticos, né, que possuem o mesmo valor de N, é chamado de nível eletrônico. Então, agora, para a gente, nível eletrônico é todo mundo que correspondeu à equação de Schrödinger com o mesmo valor de N. Então, o conjunto de orbitais com o mesmo valor de N é chamado de nível eletrônico. E isso a gente já tinha visto lá atrás, tanto no átomo de Bohr, quanto aqui para a equação de Schrödinger, né? N, então, é chamado de nível eletrônico. Já o conjunto de orbitais com os mesmos valores de N e L, agora são chamados de subnível. Eu acredito que em algum momento da vida vocês já ouviram esses nomes, né? Já ouviram esses números. Eu sei que para entrar aqui, né, nesse momento, vocês já viram, por exemplo, como que faz uma distribuição eletrônica. E quando a gente faz uma distribuição eletrônica do tipo 1s2, 2s2, 2p6 e etc., a gente já tinha esse conceito, né, de nível eletrônico, subnível eletrônico, quantidade de elétrons em subníveis, só que talvez vocês não tenham visto isso como uma resposta da equação de Schrödinger. Então, agora a gente vai tentar unir essas duas ideias, que vocês possivelmente foram apresentadas como o modelo atual de distribuição eletrônica, mas não como os números quânticos, como é dado aqui na equação de Schrödinger. Então tá, então N é o meu nível eletrônico, M e L é chamado de subnível eletrônico. Só uma consideração importante, é muito comum a gente ver livro didático com camadas, né? Eu acho que vocês já ouviram muito falar isso, né? Lá no átomo, sei lá no átomo de hidrogênio tem apenas uma camada. Subcamadas. Isso é uma nomenclatura um pouco antiga, tá, gente? A gente aceita mais, segundo a equação de Schrödinger, o que a gente chama de nível, tá? Ok, nível e camada são sinônimos, todo mundo entende, tá? Todo mundo fala assim, quando fala camada, tá falando do meu nível eletrônico, mas vamos tentar ajustar a nossa linguagem para uma linguagem atual de nível. Então, a gente vai falar de nível eletrônico, subnível eletrônico. Então, vamos lá. O nível com o número quântico principal N, ele é formado exatamente por N subníveis. Esse tipo de informação que eu gosto de dar, mas eu não acho que ela seja muito pertinente, porque eu gosto de calcular. Eu acho que a gente tem que calcular para a gente entender, entrar na cabeça, os valores de N, L e ML. Então, nós vamos pegar e vamos fazer todas essas continhas aqui para frente. Mas quem quiser decorar para saber que se tá achando a quantidade de subnível correta em relação ao nível, ok? Mas eu não gosto de decoreba, tá, gente? Eu gosto de aplicar a fórmula, aplicar o que a gente sabe, e aí conferir tudo bem. Isso aí você pode conferir com o que você decorou. Que o nível de número quântico principal, N, ele tem exatamente N subníveis. Cada subnível é formado por um número específico de orbitais, né? Então, cada subnível dentro do meu nível, ele tem uma quantidade específica de orbitais. E quem me dita isso é a quantidade de ml que eu tenho, que a gente vai já fazer as contas. E o número total de orbitais em cada camada, aqui eu já caí na minha própria pegadinha, em um nível, hein? O número total de orbitais em um nível é n ao quadrado, ou seja, o número quântico principal ao quadrado, em que n é o número quântico principal. Então tá.
vamos juntar as informações. Vamos juntar tudo que a gente viu até agora sobre o meu modelo atual. Vamos lá, eu tenho que N é igual a 1 a infinito. Por enquanto, gente, eu tô falando de uma equação matemática, ok? Eu não tô relacionando isso com o átomo. Daqui a pouquinho a gente vai relacionar isso com o átomo. Eu disse a vocês que o meu segundo número quântico é o meu número quântico L. E ele vai de 0 a n menos 1. Nossa, Raquel, mas eu vou ter que decorar isso? Vai. ML é o meu terceiro número quântico e ele vai de menos L a L. Então tá, então isso aqui é o que a equação de Schrödinger me deu. Ele me deu 3 números quânticos, número quântico principal, secundário e magnético, que são dados por essas quantidades. Então agora eu preciso fazer conta, vamos lá. Vou começar com o primeiro número de N, né? Obviamente é o primeiro número. Então eu tenho N igual a 1. Quando eu tenho N igual a 1, para cada N dado, eu tenho os meus números quânticos secundários e o meu número quântico magnético, que é o meu terceiro número quântico. Então, vamos lá. Para N igual a 1, L vai valer de 0 a N menos 1. Então, vamos substituir na formulinha de 0 a 1 menos 1, 0. Ou seja, qual que é o número inteiro compreendido de 0 a 0? É 0. Então, para N igual a 1, eu só tenho o meu subnível L igual a 0. O meu ML vai valer de menos L a L, eu só tenho um número de L que é 0, então ele também vai valer 0. Então, muito bem. Então, eu posso dizer que a resolução da equação de Schrödinger para N igual a 1 vai ser N igual a 1, L igual a 0 e ML igual a 0. Eu tenho, então, 3 respostas. Essas 3 respostas me dizem muito sobre o meu átomo. Agora, passando a matemática para o meu mundo atômico. Aqui eu estou dizendo que eu estou no meu primeiro nível de energia. Como eu disse para vocês, N me dá o meu nível de energia. O nível de energia que meu elétron está dentro do átomo. O meu L, que é chamado de subnível, ele me dá a forma daquele orbital. Em qual orbital este elétron se encontra? E, por fim, o meu ML me dá a orientação. E aí eu disse ali atrás para vocês que o meu ML me diz quantos são esses orbitais. Quantos são? Porque está me dizendo a orientação. Então, vamos lá. Então, aqui está me dizendo que eu estou no meu primeiro nível de energia, no meu primeiro subnível. Como eu disse para vocês, os meus subníveis, o meu segundo número quântico, a gente troca número por letra. Então, vamos lá. L, quando vale 0, a gente chama ele de S. L, quando vale 1, a gente vai chamar ele de P. L, quando vale 2, vai ser chamado de D. L, quando vale 3, é chamado de F. L, quando é chamado de 4, aí vai seguir. Você fala, Raquel, mas você segue? Segue. Aí vai continuar seguindo em ordem alfabética. F, G, H, I, J, e aí a gente continua a nossa nomenclatura. Por que isso? Porque para a equação de Schrödinger, lembrem-se que eu tenho de N que vai de 1 até infinito. Lá na tabela periódica, quando a nossa tabela periódica ela é descrita, a gente tem 7 níveis de energia. Então, para a gente, os nossos elétrons que estão dentro dos átomos, tem um limite ali de N igual a 7. Matematicamente, a equação de Schrödinger fala que é possível ter elétron até N maiores. Matematicamente, mas energeticamente dentro de um átomo, hoje, possíveis, a gente encontra só 7 níveis ali preenchidos. Então, muito bem. Então, a gente designa todos os nossos valores de L por letras. E essas letras são chamadas de S, P, D, F, G, H, I, J e assim sucessivamente. Então, vamos voltar. Então, eu estou falando, então, da resolução da equação de Schrödinger para N igual a 1, L igual a 0 e ML igual a 0. Então, vamos lá. Então, L igual a 1 quer dizer que eu estou no meu primeiro nível de energia. L igual a 0 quer dizer que eu estou no meu subnível S.
E ml igual a 0 está me dizendo que o meu S tem um único orbital. Então, ou seja, quando eu tenho um valor de ml, eu tenho apenas uma orientação, quer dizer que eu tenho um único orbital. A gente vai ver que os próximos têm mais de um orbital. Já já a gente conversa sobre isso. Vamos para o segundo número quântico principal, n igual a 2. Então, eu vou calcular o meu valor de L, que vai de 0 a n menos 1. Então, a 2 menos 1. L vai de 0 a 2 menos 1, 1. Então, eu tenho duas possibilidades. Aqui, L vai valer 0 e 1, porque vai de 0 a 1. E os dois únicos números inteiros que eu tenho compreendidos entre 0 e 1 é 0 e 1. Então, muito bem. Então, eu tenho dois valores de L. L igual a 0 e L igual a 1. Para cada valor de L, eu vou ter um valor de ml. A gente acabou de ver lá em cima que quando eu tenho L igual a 0, ml vale 0, porque vai de menos L a L. Porém, quando eu tenho o meu L que vale igual a 1, o meu ml vai valer todos os números inteiros compreendidos a menos L a L. Então, o meu ml vai valer menos 1, 0 e 1, porque são os números inteiros compreendidos de menos L a L, de L igual a 1, ml de menos 1 a 1. Então, agora observem que antes eu tinha um valor só de ml. Agora eu tenho 3 valores de ml. Isso quer dizer que quando eu estou falando que L igual a 1, eu tenho 3 posições distintas desses orbitais dentro do meu átomo. Então, quer dizer que L igual a 1 tem 3 orbitais distintos, tem 3 orbitais diferentes. Então, vamos colocar aqui a resolução da equação de Schrödinger para... Vou colocar aqui no mesmo ponto. N igual a 2. Eu tenho L igual a 0 e L igual a 1. Então, eu tenho ml que vale 0 para L igual a 0 e ml que vale menos 1, 0 e 1. Aqui não faz diferença a ordem, tá? A gente poderia ser menos 1, 1 e 0, 0, menos 1 e 1, desde que a gente apresente os 3 números. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu estou no meu segundo nível de energia, eu tenho um subnível que é L igual a 0, que eu vou chamar ele de S. Mas também, no meu segundo nível de energia, eu também tenho o meu outro subnível, que é o meu subnível L igual a 1. L igual a 1 é chamado de P. Então, no meu segundo nível de energia, eu tenho um subnível que é designado por P. E esse orbital P, ele é constituído de 3 orbitais. Aí agora, não sei se vocês se lembram, se não se lembram, tudo bem, a gente vai chegar nisso rapidamente, em poucas aulas. A gente tinha também uma distribuição eletrônica que era chamada de distribuição por quadrículas. Lembram disso? E aí a gente sabia que lá o meu primeiro nível, né, aquele o meu 1s, cabiam lá 2 elétrons. Vocês ainda não sabem por que cabem 2 elétrons. Também é derivação da equação de Schrödinger, mas a gente tem que chegar lá ainda. A gente tá, por enquanto, a gente está conversando sobre o átomo de hidrogênio, que tem um eletrinho só, tá? Só estou fazendo uma puxada para vocês lembrarem aqui do subnível da distribuição eletrônica por quadrículas. Eu tenho o meu 2s, o meu 2s que também cabia lá 2 elétrons, e meu orbital P, que tinham 3 orbitaizinhos lá. Aí o povo fica pensando assim, de onde surgiu isso? Do sovaco? Não, não foi do sovaco, né? Isso surgiu da equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger me fala que quando eu tenho o meu... Estou no meu segundo nível, no meu subnível P, dentro do meu orbital P, eu tenho 3 orientações distintas. Eu tenho 3 respostas de ml. Então, isso me dá 3 posições distintas, 3 orbitais distintos. Muito bem, então, resolvemos a equação de Schrödinger para n igual a 2. Obviamente, eu posso ficar aqui até meio-dia 20, resolvendo até n igual a 7, mas eu vou fazer só mais um, tá? E depois eu vou deixar de para casa para vocês fazerem todos aí, até n igual a 7. Eu vou até abrir uma tela em branco aqui, porque eu já escrevi em toda a minha, peraí. Deixa eu abrir uma tela em branco. Vamos lá, me ajudem aqui agora, hein? Então, eu estou no terceiro nível de energia, n igual a 3. Vou lembrar todos aqui, tá?
lembrando que n é de 1 a infinito. Eu ainda estou no terceiro número quântico principal, mas já sei muito sobre esses números quânticos. Vamos achar, então, os valores de L. Vamos lembrar que L é de 0 a n menos 1. Então, vamos lá. Então, para valores de n igual a 3, eu vou ter de 0 a 3 menos 1. Então, os valores de L vão de 0 a 2. Então, vamos colocar os valores de L aqui embaixo. Vou copiar aqui n igual a 3 para ficar na linha. L vai ser igual a 0, L vai ser igual a 1 e L vai ser igual a 2. Lá atrás, a gente já viu que isso aqui é chamado de S, L igual a 1 é chamado de P e L igual a 2 é chamado de D. Então, muito bem. Então, vamos achar agora quantos são esses orbitais. Aqui não muda, tá, gente? Um orbital S, ele vai ter um valor de ml para qualquer valor de n, porque ele é sempre L igual a 0 e o ml é sempre relacionado com o valor de L. Que, ou seja, vai de, vou pôr aqui em cima, de ml vai de menos L a L. Então, aqui embaixo, eu tenho meu ml vale 0. Lá no meu L igual a 1, eu já fiz, mas vou fazer aqui de novo. O ml vai valer menos 1, 0 e 1. Já para o meu L igual a 2, que é um L novo que a gente não tinha visto ainda, o meu ml vai valer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, porque vai de menos L a L. Então, menos 2 a 2. Então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. São 5 valores distintos. Aqui eu tenho, então, 5 valores diferentes. Isso me dá, ao todo, 5 orbitais diferentes. Ou seja, o que é essa equação de Schrödinger aqui? Essa resolução da equação de Schrödinger me diz? Me diz que quando eu estou lá no meu nível eletrônico igual a 3, eu tenho um orbital S, eu tenho um orbital P e eu tenho um orbital D. Gente, só me recordo uma coisa. Ali atrás eu calculei n igual a 2, né? E lá no n igual a 2, a gente achou que eu tinha o 2s e tinha o 2p. Lá no n igual a 1, a gente também calculou e a gente viu que a gente tinha só um s. Alguém sabe mais ou menos o que eu estou montando aqui? Alguém lembra disso? É o diagrama? Como é que chama esse diagrama? De Linus Pauling. De Linus Pauling, exatamente. O diagrama de Linus Pauling não foi tirado do sovaco, né, gente? Ele foi tirado da equação de Schrödinger. Muitas das vezes, lá no ensino médio, no ensino fundamental, eles apresentam esse diagrama para vocês como decoreba, ou então como uma tabela que vocês têm que preencher ali do lado. Mas isso tudo foi tirado de uma equação matemática que descrevia o meu elétron dentro do meu átomo. Ainda, a gente não sabe por que tem quantos elétrons em cima de cada coisa ali, não. Mas a gente ainda vai saber daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não. Na próxima aula, quando a gente estiver falando de átomos polieletrônicos. Porque lembra que a gente ainda está conversando de uma equação que estava descrevendo esse único elétron dentro do meu átomo, que era o meu átomo de hidrogênio. Só por desencargo de consciência, eu vou fazer o n igual a 4 aqui, para que vocês fiquem com essas quantidades bem estabelecidas na cabeça de vocês. Isso, gente, olha só, eu não decorei, não, minta, né? Quando eu comecei a estudar química, quando eu estava lá na química fundamental como vocês, eu decorei isso. Isso hoje para mim é intuitivo, tá, gente? De tanto eu fazer, eu já sei os valores, não é decorado. Vocês vão fazer tantos exercícios, vocês vão ver tanto desses orbitais, de quantidade de orbital, de forma de orbital, que vai ser incorporado em algum momento na vida de vocês também. No início é um decoreba, no início é bom ter colinha dessas quantidades, mas depois isso acaba sendo incorporado, tá? Se conselho fosse bom, ninguém dava, né? Mas eu vou continuar dando para vocês, façam essas contas todas, façam exercícios, porque na hora de saber se é uma energia permitida ou não é, quando vocês estiverem lá em elementos metálicos, achando termos espectroscópicos, coisas tão mais avançadas, isso tudo vai fazer diferença na vida de vocês, tá? Então, aprendam isso. Então, vamos lá.
N igual a 4. Então, vamos começar. Para N igual, já vou fazer mais direto, tá? E aí, quem não conseguir acompanhar, abre o microfone e fala. Para N igual a 4, então eu vou ter L igual a 0, L igual a 1, L igual a 2 e L igual a 3. Porque vai de 0 a N menos 1. Então, S, P, D, F. Então, aqui, ML vale 0, ML vale menos 1, 0 e 1. É muito comum a gente ver em livro assim, gente, olha, mais ou menos 2, que quer dizer mais 2 e menos 2, mais ou menos 1, que quer dizer mais 1 e o menos 1, e o 0, ok? Para quando eu estou lá falando do D, ou aqui também, mais ou menos 1 e 0, tá? Isso quer dizer que eu tenho todos os números, o positivo e o negativo. Muito bem. E agora, para L igual a 3, o F vai ser ML igual a mais ou menos 3, mais ou menos 2, mais ou menos 1 e 0. Então, eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 7 orbitais. Eu tenho 7 orbitais. Lembrando lá no diagrama de quadrículas, de fato, o meu orbital 5, 1, 2, 3, 4, tinham 5 quadrículas, 5 espaços, 5 posições distintas que podia ser ocupados por elétrons. Aqui já o meu orbital F tem 7 orbitais. Por enquanto é o que a gente sabe. Então, N igual a 4 vai ter 4S, 4P, 4D, 4F. Aí, só um comentário. No N igual a 5, que eu não vou fazer, que é para casa para vocês, e aí fiquem felizes de fazer isso mais tarde, N igual a 5, N igual a 6, N igual a 7, uma coisa que a gente observa é o diagrama de Linus-Pauling, ele vai encurtando esses números quânticos. Porque lá no N igual a 5, se vocês calcularem, vocês vão ver que vocês vão encontrar 5S, 5P, 5D, 5F, 5G. Ali no 6, você já vai achar um H, e no 7, um I, ou seja, os subníveis vão aumentando, aí a quantidade de subníveis vão aumentando quando a gente aumenta o número quântico principal. Porém, lá no meu diagrama de Linus-Pauling, vocês veem algo assim, 5P, 6D e 7S. Alguns orbitais com 7S, alguns diagramas com 7S, outros com 7P. Raquel, o que eles fizeram com essa parte aqui da equação de Schrödinger? Eles esqueceram? Não, eles não esqueceram, mas são orbitais que têm energias muito altas. E ainda não se tem a ideia, não se tem relatos de elétrons com energias permitidas dentro desses subníveis, tá? Tanto é que quando um elétron está lá ocupando o 5F, ele já passa para ocupar o 6D ao invés de 5G, que tem uma menor energia. Sobre energias, a gente conversa em átomos polieletrônicos, tá? Aqui a gente está conversando sobre a resolução da equação e os números quânticos. Vamos subir no degrau, porque senão vocês vão ficar doidinhos. Muito bem. Aí, obviamente, isso está tabelado lá nos livros, onde mostra aí todos os números quânticos, etc. Aqui tem uma tabelinha com os valores de N, os valores de L. Aqui, gente, é o livro Química e Ciência Central. Cadê minha canetinha? Achei. Aqui é do livro Química e Ciência Central. Como eu disse para vocês, todas as imagens e tabelas são tiradas do livro Química e Ciência Central. Então, a linguagem é de lá. Para mim, Química e Ciência Central é um dos melhores livros que a gente tem de química geral, né, de química fundamental. Porém, isso ainda me incomoda. Às vezes, por mais que eles atualizem os livros, eles ainda usam umas nomenclaturas antigas, tá? Então, me perdoem aqui. Para mim, é subnível, tá? Designação de subnível, número de orbitais no subnível e número total de orbitais... Não assenta, não, de orbitais no nível. Então, aqui está resumindo tudo que a gente fez ali atrás, todas aquelas contas que a gente fez ali atrás. Então, como para casa para vocês vão calcular os 5, o 6 e o 7 para mim, tá? Então, tá aqui, tudo que a gente achou. Os meus subníveis para cada nível calculado, e até o meu quarto nível, todos os valores de ML, e aqui ele só descreve o número de orbitais dentro da camada, né, dentro da subcamada, por exemplo, como eu disse para vocês,
Como o meu primeiro nível, o meu ml, só tem 0, ele vai ter um subnível só. Perdão, um orbital só. Aqui no segundo nível de energia, o meu S tem um orbital e o meu subnível P tem 3 orbitais. Tendo 3 orbitais, no total, este nível de energia tem 4 orbitais. Lembrando que este número é o n ao quadrado. Lembra aquela contazinha lá que eu falei que eu não gosto de decorar? Só para a gente confirmar, aqui o meu S tem um orbital, o meu P tem 3 orbitais, o meu D tem 5 orbitais, e eles estão todos dentro do meu terceiro nível de energia. Então, 4 mais 5, 9. Só para confirmar a formulinha, de novo, eu estou dentro do meu nível 3, então, n ao quadrado dão 9 orbitais ali dentro do meu nível de energia, ok? Muito bem. Isso basicamente pode ser descrito assim. Isso pode ser descrito basicamente como aquele diagrama de Bohr. Aquele diagrama de Bohr só tinha o número quântico principal, né? Então a gente ignorava essas quadrículas aqui. Gente, o nome disso é quadrículas, tá bom? Não deem outro nome. Eu gosto de contar esse caso. Eu participei de uma banca para professor na UFMG, e na banca o professor falou assim, aquele diagrama de quadrinhos, aquele quadrinho lá, ele falou assim, sabe? E aí eu lembro que ele foi, uma das conversas na banca, que ele foi eliminado porque ele não tinha a linguagem técnica correta. Então, aprendam o nome correto das coisas, combinado? Isso aqui é quadrículas, esse diagrama é chamado de quadrículas. A diferença de Bohr para o meu modelo atual agora é o meu subnível de energia, que antes não tinha. Lá no meu átomo de Bohr, eu só estava falando de um elétron que estava ao redor do meu núcleo em uma órbita circular dentro de um nível de energia. Agora aqui eu já estou falando de subnível de energia, ou seja, dentro do meu primeiro nível de energia, eu tenho um subnível que é chamado de 1s. Então aqui, ó, cada caixinha representa um orbital. Então, essa caixinha aqui, essa quadrícula, representa o meu orbital. N igual a 2, como a gente viu lá atrás, não vou fazer conta de novo, representa, né? É representado por 2S e 2Ps, onde o P tem 3 quadrículas. Essas quadrículas, cada uma representa um valor de ml, ou seja, menos 1, 0 e 1. Aqui eu tenho o meu orbital, os meus orbitais D, que estão no meu subnível D, né, com 5 orbitais, e aí o F com 7, e aí sucessivamente, até N igual a infinito. O que é uma coisa importante que eu quero falar aqui é o seguinte, essa equação, ela foi descrita para o meu átomo de hidrogênio. Lá no meu átomo de hidrogênio, como eu disse para vocês, o meu elétron estava ali, ó, lá no N igual a 1, no meu subnível 1S. Então, o que se sabia era que a energia do meu número quântico era dada pelo meu número quântico principal. A equação a energia era dada pelo número quântico principal. Então, na ausência de elétron, gente, esses orbitais, eles são degenerados. O que quer dizer isso? Então, essa é uma palavra nova pra gente. Degenerados. Orbitais degenerados quer dizer de mesma energia. E, de fato, na ausência de elétrons, quando eu tenho o mesmo número quântico principal, eles têm a mesma energia. Agora, se eu estou em número quânticos principais distintos, eu tenho energias distintas. O que isso quer dizer? O meu orbital 2p tem energia diferente do meu orbital 3p. Por quê? Meu número quântico principal é diferente. E a gente viu lá atrás que quanto mais próximo do núcleo, quanto menor é o meu número quântico principal, menor é a sua energia. Quanto maior é o meu número quântico, mais perto ali de zero, mais perto de estar longe de não estar mais no meu átomo, maior é a minha energia. Então, muito bem, aqui 2p e 3p, eles diferem em energia por causa do número quântico principal. Então, meu orbital P, em níveis diferentes, tem energias diferentes. Agora, quando eu estou falando no mesmo nível de energia, mesmo número quântico principal, todos têm a mesma energia. Eles são degenerados. E isso só é verdade, gente, na ausência de elétrons. Na ausência de elétrons. E por enquanto era isso que a gente sabia, porque por enquanto eu estou falando do meu
modelo de Schrödinger para o meu átomo de hidrogênio. Muito bem, vamos fazer um exemplo. Não é o exemplo 1, aqui está errado, é o nosso segundo exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver se a gente tem tempo, né? Porque eu vou falar meio-dia, tá? Quais das seguintes combinações de números quânticos são aceitáveis? Ou seja, são permitidas, gente. Matematicamente, quais são permitidas? Para cada uma das possíveis combinações, né? Escreva as designações dos subníveis. Então, vamos fazer um por um. Vamos começar aqui. A. N igual a 4. Então, para N igual, o que eu gosto de fazer, tá, gente? Aqui tá falando, ó, N igual a 4, L igual a 2, ML igual a menos 2. Eu gosto de fazer cada nível isolado, independente ali do que tá dando. Eu faço e vejo se tá batendo. Quando N é igual a 4, os meus valores é maravilhoso, valores de L são, só para quem ainda não está familiarizado, N vai de 1 a infinito, L vai de, 0 a N menos 1, ML de menos L a L. Bora fazer conta. N igual a 4, L vale 0, L vale 1, e L vale 2, e L vale 3. Então, quando eu vejo aqui, olha, N igual a 4, tem L igual a 2? Tem. Então, é possível. Para L igual a 2, o meu ML vai valer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ele disse ML igual a menos 2. É possível? É possível. Então, a combinação A é possível. Então, sendo possível, vamos descrever as designações do subnível. Então, eu estou no meu quarto nível, S, P, D, no meu subnível D, 4D. Então, a combinação A, as combinações que estão descritas na letra A, me designam um orbital 4D. Raquel, esse ML, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, quer dizer a quantidade de orbitais. Aqui está dizendo que eu tenho um orbital D só, né? Ou seja, ele está descrevendo ali apenas um quadrinho. Uma quadrícula, desculpa. Uma coisa importante é, cada elétron dentro do átomo tem os números quânticos distintos. Então, não existe dentro do meu átomo um elétron que tenha os mesmos números quânticos. Pelo menos um tem que ser descrito, então tem que ser distinto. Então, por exemplo, quando eu tenho uma descrição de 4D com ML igual a menos 2, eu estou descrevendo um orbital. Se eu tivesse um ML igual a menos 1, eu estou descrevendo outro orbital. Então, fiquem atentos a isso, ok? Cada número quântico, cada resolução de número quântico descreve um elétron dentro do meu átomo. Muito bom. Então, letra A, check, certinho. Letra B, N igual a 3, L, vamos lá. L vale 0, 1 e 2. Quando eu vejo aqui, ele me deu que o L vale menos 2. Isso não é possível. Então, isso não é uma resolução possível para a equação de Schrödinger. O que isso quer dizer? Isso não designa um nível ou um subnível de energia para um átomo. Então, beleza. Então, B está fora. Vamos para a letra C. Eu acho que eu fiz um slide para cada letra, mas eu vou passando para frente, não tem problema não. C é igual, N igual a 3. Então, estou dentro ainda do mesmo N. Então, L vale 0, 1 e 2. Aqui está dizendo L igual a 1. L igual a 1 é possível? É possível. Então, vamos continuar. Para L igual a 1, os meus valores de ML são menos 1, 0 e 1. Ele está me dizendo que ML vale 2. Opa, então está errado. Não cabe dentro desses valores de ML. Então, a letra C também está fora, porque o meu ML não está correspondendo ao meu valor de L. Então, vamos lá. Letra D, acho que cabe tudo aqui. Vamos lá. Letra D. N igual a 9. N igual a 9, o meu L vai valer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Tá, mas lá tá me pedindo L igual a zero. L igual a zero é possível? É possível. Então, por enquanto é possível. E o valor de ml para L igual a zero é zero. Então, eu venho aqui, valor de ml igual a zero. Então, isso aqui é possível. Então, vamos lá. Eu tenho que designar agora. Então vamos lá. S, P, D, F, G, H, I, J, K. Então, eu estou falando que eu estou no meu nível 9, no meu subnível K. Nossa, Raquel, eu nem conheço esse subnível. Não, não conhece, porque lá no átomo, na nossa tabela periódica, na nossa natureza, a gente só tem um N igual a 7 preenchido. Isso aqui é matemática. Eu não estou falando aqui de um átomo possível, eu estou falando de uma resolução possível para uma equação matemática. Então, vamos lá. Então, o D também está dentro. Então, D, A e D está certo. Vamos fazer a letra E aqui embaixo agora. N igual a 2, para N igual a 2, o L vale 0 e 1, ou seja, ele está me dizendo que para N igual a 2, L igual a 2, isso também não é possível. Então, matematicamente falando, as combinações possíveis de números quânticos aceitáveis é só a letra A e a letra D. Muito bem. Aí agora a gente vai falar um pouco dessas representações de orbitais atômicos, mas na verdade não vou falar não. Como faltam só 15 minutos, será que eu consigo? Eu vou. Qualquer coisa, se eu não conseguir finalizar, eu retomo na aula que vem do começo de representações, tá? Porque eu acho que se bobear vai dar tempo sim. Nós vamos falar um pouquinho de como que a gente vai representar, então, esses orbitais atômicos. Como que a gente vai representar, então, essa equação que a gente acabou de descrever. Na literatura, a gente pode descrever esses orbitais de diversas maneiras. Eu vou mostrar para vocês. A gente pode descrever por diagrama de superfície limite, gráficos de π, ou função de onda ao quadrado, em função da distância do núcleo, ou seja, em função do raio. A gente pode medir em diagramas de nuvem de densidade eletrônica e mapas de densidade eletrônica constante. De todos esses, o que a gente mais usa é o diagrama de superfície limite. Vou falar aqui de alguma maneira dos dois mais utilizados, mas o que a gente realmente precisa saber são os gráficos de diagrama de superfície limite. Vamos começar com o nosso primeiro orbital, que é o nosso orbital S, né? O orbital S... Peraí, perdi minha canetinha. O orbital S, lembrando, é aquele com o meu L igual a zero. E lembrando que o meu L igual a zero, só tem o meu ML igual a zero. É o único orbital. Então, eu só tenho a descrição de um único orbital. E esse orbital tem uma característica peculiar só de orbitais S. Os orbitais, aqui eu tô falando de um S, porque depois a gente vai falar do 2, do 3, qual que é a diferença entre eles, tá? O meu orbital, um S, ele tem uma simetria esférica. Basicamente é o que está representado aqui. Esse primeiro modelo que está representado aqui é o modelo de densidade eletrônica. É onde eu represento, como eu já disse lá atrás, onde eu tenho muitas manchas azuis aqui, uma alta densidade eletrônica, e quando essa densidade eletrônica vai diminuindo, vai se afastando, eu tenho uma diminuição da cor. Esse é um gráfico bastante utilizado também para representação do orbital, que é de densidade eletrônica. Os modelos de superfície limite são os que são mais utilizados, que geralmente é só a representação geométrica desse orbital. E o meu orbital S, ele é representado por uma simetria esférica, ou seja, uma esfera, ok? Lembrando, então, que L igual a... Olha, MS não. ML igual a zero. MS é o quarto número quântico, tá, gente? ML igual a zero. Então, tá. Então, a densidade eletrônica a uma determinada distância do núcleo, ela é sempre igual, independente da direção tomada a partir do núcleo. Então, ou seja, neste ponto, se eu andar até aqui, em todo esse meu raio, a densidade eletrônica é a mesma. Aqui é a mesma coisa. Aqui, toda a densidade eletrônica é a mesma. Independente de onde você está indo, ali na minha região tridimensional, a distância, as mesmas distâncias do núcleo até aquela densidade eletrônica, a distância até aquele raio, a densidade eletrônica é a mesma. E qual
que é a diferença entre meu orbital 1s, 2s e 3s? Todos eles têm a simetria esférica. Todos eles são representados por uma esfera. A única diferença é que quanto maior o meu nível eletrônico, ou seja, quanto maior a energia do meu nível eletrônico, maior vai ser o meu orbital. Então, a diferença do meu 1s para 2s é apenas o meu tamanho. O meu orbital 2s é maior do que o meu orbital 1s, que é maior do que o meu orbital 3s. Já, quando eu estiver falando de gráfico de π por raio, π ao quadrado por raio, eu vou mostrar uma outra diferença que eles têm. Mas, basicamente, quando eu olho para o meu orbital 1s, 2s e 3s, o que eu vejo é a diferença de tamanho. E todos apresentam, então, uma simetria esférica centrada ali no núcleo. Muito bem, então como os orbitais S diferem quando o valor de N aumenta? Então a densidade de probabilidade radial, ou seja, a densidade em relação ao raio, mostra que a probabilidade de um elétron estar a uma distância específica do núcleo resulta em uma função de probabilidade radial do orbital. O que isso quer dizer? O que essa frase difícil quer dizer? Que a probabilidade de encontrar um elétron está diretamente relacionada com o raio. Quanto maior o meu raio, né, quanto mais distante do núcleo eu estiver, menor é a densidade de probabilidade de encontrar o meu elétron. Isso quer dizer que eu tenho maior tendência em encontrar um elétron perto do meu núcleo. Aqui no caso dos meus orbitais S. Então, quanto maior esse orbital, quer dizer que é maior a distância radial. Quanto maior a distância radial, quer dizer que menor a probabilidade de encontrar um elétron. Então, se a gente fosse pensar em termos de elétron, todo e qualquer elétron gostaria de estar no meu subnível 1s, mas não é possível. E não é possível por causa da equação de Schrödinger, que na próxima aula a gente vai ver os polielétrons. Aqui eu tenho, gente, um gráfico de probabilidade pela função radial. A probabilidade é π ao quadrado, ok? π ao quadrado. O que esses gráficos me mostram? Vamos lá, na região 1s, né, na minha região do meu orbital 1s, eu tenho aqui a distância radial, né, ou seja, a distância do núcleo, que é ali onde R igual a 0, até ali o meu infinito. Aqui está só até 10 angstroms. Mas aqui me mostra que a maior probabilidade de encontrar o elétron está aqui. Então, este gráfico me mostra essa região de maior probabilidade é a região de maior probabilidade de estar um elétron, e essa é a distância mais provável em relação ao núcleo, ou seja, essa é a distância mais possível do elétron estar em relação ao meu núcleo. Neste caso aqui, ela vale meio angstrom. Quando eu passo para o meu segundo nível de energia, aqui eu já tenho meu orbital 2s, uma distância maior de maior probabilidade de encontrar o elétron, ou seja, a maior distância com maior probabilidade de encontrar o elétron é essa aqui. E ela já está mais distante do que do meu primeiro nível de energia, ou seja, isso prova que de fato é verdade. Quanto maior o nível de energia, mais distante o elétron está em relação ao meu núcleo. Uma coisa importante que eu quero mostrar para vocês é que aqui no meu segundo nível de energia, eu tenho um nó. Dentro do meu orbital 1s, eu tenho uma região nodal. O que isso quer dizer? Uma região de probabilidade nula de encontrar um elétron. É isso mesmo, Raquel? É. Eu estou dizendo para vocês que dentro da minha esfera 1s, eu tenho toda e qualquer região aqui dentro, pode ser possível encontrar um elétron. Pode ser passível encontrar um elétron dentro do meu orbital 1s. Quando eu vou para o meu orbital 2s, já aparece, segundo a equação de Schrödinger, um nó. E este nó aqui me fala que dentro dessa região, se eu corto essa região aqui como um gráfico de pizza, por exemplo, e aí eu vejo uma região aqui dentro que a probabilidade de encontrar um elétron é nula. Ou seja, eu tenho um nó que não permite que dentro desse espaço eu tenha a probabilidade de encontrar um elétron. E isso vai aumentando gradativamente quando eu aumento o meu número quântico. Quando eu aumento o meu número quântico principal para 3, eu vejo que a maior probabilidade de encontrar um elétron já está mais distante do que o segundo, que está mais distante do que o primeiro de encontrar um elétron.
Olha só, quando eu tenho um elétron dentro do meu orbital 1s, a probabilidade de encontrar um elétron é de uma distância de mais ou menos meio angstrom. Lá no terceiro nível de energia, é mais ou menos 7 angstroms. Olha a diferença, né? Uma diferença gritante, muito mais distante do núcleo do que o meu orbital 1s. Observe que aqui no meu orbital 3s, eu tenho, então, uma região, duas regiões nodais. Essas regiões mostram que aqui dentro do meu orbital, eu tenho duas regiões possíveis, onde π vale zero, ou seja, a função de onda vale zero, eu tenho zero probabilidade de encontrar um elétron. Se eu corto aqui de novo, como uma pizzazinha, eu vou achar ali duas regiões que não tem probabilidade de encontrar o elétron. Eu quero conversar com vocês sobre isso, porque isso é muito de nomenclatura de livro. Por quê? Alguns livros entendem que essa região aqui é uma região de alta probabilidade de encontrar um elétron, todo mundo aqui dentro tem probabilidade de encontrar o elétron, né? Aqui eu tenho uma região de alta probabilidade desse elétron estar, e eu não tenho uma região nodal. Alguns livros entendem que o final aqui da minha função, onde eu tenho o meu raio tendendo para infinito, o meu π também vale zero, é chamado de nó radial. Eu particularmente gosto dessa ideia, então aqui fala que tem pelo menos um nó, que é o nó do infinito, mas pela definição, nó, vamos lá, nó é onde π ao quadrado vale zero, né? Se o elétron não está mais no meu átomo, π vale zero. Então, a definição ela é válida, mas segundo um significado físico, isso aqui me dá energia, né? Isso aqui está me dando uma região energeticamente possível de encontrar um elétron. Se o elétron não está mais dentro do meu átomo, eu não tenho energia relacionada àquele átomo, então não é um nó. Então são duas vertentes diferentes, tá, gente? Tem livro, então, fala que isso aqui é uma região nodal, essa aqui vai tendendo ali para o infinito, e tem livro que fala que não, a única região nodal, ela é aquela compreendida entre zero e o meu raio ali do meu orbital, ok? Bem, só estou falando isso para vocês porque, eu vou estudar pelo livro Química Ciência Central que você indicou. Então, é isso. A região aqui 1s não tem nó, a região 2s tem apenas um nó e a região 3s tem dois nós. Se você for estudar pelo livro Química Inorgânica, uma introdução, que é o livro do Haroldo que eu gosto muito, ele já trata a matemática de R infinito, π igual a zero, então como se aqui fosse um nó. Tá? Então, é só para mostrar para vocês que a gente tem diferentes abordagens dessa equação. Mas, o que a gente tem que saber? É o que está acontecendo dentro do orbital ali. Dentro do orbital, na minha região 1s, eu tenho total probabilidade de encontrar o elétron, sendo uma probabilidade máxima encontrada aqui a menos meio angstrom. Já ali nos 2s, eu vou ter uma região ali dentro que não tem probabilidade de encontrar o elétron, e na 3s, duas regiões de não probabilidade de encontrar um elétron. Muito bem. Este gráfico aqui é um gráfico muito importante de descrever um orbital também. Facilmente a gente descreve assim, né, gente? Quando a gente vai, desenha um orbital 1s aí. A gente desenha uma esfera. Agora, isso aqui também você tem que bater o olho e enxergar e falar, não, aqui está representando um orbital. A probabilidade, a densidade de probabilidade de encontrar um elétron pelo meu raio. Muito bem. Eu coloquei ele grande aqui para explicar. Acabei explicando lá atrás, mas tudo bem. Então, o que a gente tem que prestar muita atenção nesses gráficos? O número de picos, a gente já viu. Aqui eu tenho um grande pico, onde eu tenho maior probabilidade de encontrar o elétron. Aqui eu tenho esse grande pico, uma região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E esse aqui. Porém, esse meu orbital 1s também tem essa região, né? E o 3s também tem essa região, o 3s também tem essa primeira região aqui, mas a maior probabilidade de encontrar o elétron é onde eu tenho a maior probabilidade, a maior função aqui da probabilidade, que é, neste caso, onde eu tenho um pico maior. Então, o número de pontos em que a função de probabilidade é igual a zero é chamado de nós, como eu falei com vocês, e a largura da distribuição, oferecendo uma noção do tamanho do orbital. Como eu disse, lá, o orbital 1s é pequenininho, o meu orbital 2s já está lá quase em 8 angstroms, enquanto o meu orbital 3s passou de 10 angstroms ali.
Muito bem, são essas as informações que eu posso tirar, então, do meu gráfico de probabilidade por função radial. O gráfico de superfície limite, então, aquele que eu mostrei atrás para vocês, é o que a gente mais usa, e ele inclui uma porção substancial de densidade eletrônica do orbital. E as representações de superfícies limites dos orbitais, essas são esferas. Então, essas duas representações são as representações que a gente mais usa, sendo a mais corriqueira essa de modelo de superfície limite. Essa, ela me dá uma ideia real de densidade, né, gente? A gente vê que a maior probabilidade de encontrar o elétron é perto do núcleo, porém, na nossa rotina do dia a dia, é mais fácil representar o S por uma esfera. Eu não vou falar do orbital D, porque tá dando a hora já, né? São 12h19 já. Aí a gente começa a aula que vem falando um pouquinho dos orbitais P's, que são essas belezuras já altéricas que estão aqui, mas aí a gente deixa para conversar na aula de quarta-feira, combinado?